Você sabia que você pode facilitar a sua vida passando atividades para os seus alunos utilizando questionários automatizados? É isso mesmo. A Microsoft disponibiliza para a gente uma ferramenta chamada Microsoft Forms. Você pode utilizá-la para passar atividades para os seus alunos, para fazer algumas enquetes e ter o resultado direto, automático. Ele vai permitir que você tenha uma análise por questão e uma análise geral da atividade que você passou. Ou seja, você vai poder ter uma ideia de que parte do conteúdo do seu aluno está tendo mais dificuldade, que parte eles mais entenderam, enfim. Fica fácil, fica mais fácil, torna mais fácil para que você faça o planejamento para a sua próxima aula baseado nisso aí. Ao invés de você estar olhando aluno por aluno, claro, você tem essa opção também de analisar aluno por aluno, mas você também tem um panorama geral da sua turma. Bom, vamos ver como é que isso funciona. Eu vou mostrar aqui um breve tutorial, uma coisinha básica, e qualquer dúvida vocês postam aí e a gente vai vendo depois, tá certo? Bom, primeira coisa, a gente vai entrar no site office.com e caso entre esses aplicativos aqui não apareça o Microsoft Forms, basta você clicar aqui no inicializador e ele vai mostrar para você os aplicativos que a Microsoft está disponibilizando para a gente. E se ainda assim não aparecer, é só você clicar em todos os aplicativos. Ele vai listar todos eles. Você procura o Microsoft Forms e clica nele. E está aí o Microsoft Forms. Bom, eu tenho aqui alguns formulários já montados. Vejam que aqui eu tive 14 alunos apenas que responderam essa atividade. O formulário já está expirado, porque a gente pode deixar o formulário aberto por tempo indeterminado. E a gente também pode estipular um prazo para quando ele vai começar e para quando ele vai ter que terminar aquela atividade. Bom, como é que isso funciona? Vejam que aqui a gente tem duas opções: novo formulário e novo questionário. Eu posso usar essa primeira opção se eu quiser, por exemplo, criar uma enquete, criar uma pesquisa com os meus alunos em que eu não vá ter respostas definidas para aquilo. Mas eu também tenho a opção novo questionário que me permite criar uma atividade justamente indicando as alternativas corretas e fazendo os meus comentários sobre aquelas questões que estão erradas e por que estão erradas. Então eu sugiro, nesse caso, a gente usar essa opção novo questionário. Vamos lá. Clicando em novo questionário, ele vai perguntar aqui, ele vai dar essa opção de questionário sem título. Você clica aqui e coloca o título que você quer. Por exemplo, vamos inventar aqui alguma coisa. Exercícios sobre equações e inequações. Bom, eu posso inserir uma imagem aqui, caso eu queira, né, para deixar o formulário aí com uma imagenzinha na abertura, nada demais. Você pode alinhar o texto aí de acordo com o que você queira. Carregou a imagem, você pode centralizar esse texto aí, enfim. Eu particularmente não uso isso. Então vamos apagar. Aqui, se você quiser, você pode inserir uma descrição, qual a finalidade da sua atividade, enfim, fica a seu critério. E aí vem a parte das questões propriamente dita. Eu vou clicar aqui em adicionar novo e ele vai me dar as opções. Nesse caso, eu geralmente uso opção, que são as questões com múltipla escolha. Eu posso botar a opção texto, em que o aluno vai digitar aquilo que ele acha que é a resposta correta. Tem a opção de classificação, eu posso fazer aí no final do meu formulário, colocar essa última questão com a classificação para ele me dizer o que, é que ele achou do questionário. Uma avaliação que ele vai estar fazendo, uma nota de 0 a 10, estrelas, enfim. Mas aí a gente usa mais essa opção mesmo. E aqui se a resposta por acaso for uma data, né? Então vamos lá, vamos clicar em opção. Por padrão, ele abre duas opções apenas. Aqui em cima eu vou digitar uma questão, por exemplo, qual a raiz da equação x menos 1 igual a 3. Aí eu vou colocar aqui, primeira opção, 1. Dou Enter, segunda opção, 2. Enter de novo, 3. Enter, 4 e Enter, 5. Também posso, se eu quiser, ir mandando ele adicionar e ele vai adicionar do mesmo jeito. Se você não quiser dar Enter, você pode ir clicando aqui com o mouse em adicionar a opção, ele vai adicionando mais opções para a gente. Tá? Como padrão são 5 alternativas, estão aqui as 5. Bom, eu sei que a resposta dessa questão é 4, porque 4 menos 1 vai dar 3. Então eu vou dizer para ele que essa alternativa é que é a correta. Eu venho aqui ao lado e marco
indicando que essa é a resposta correta. A primeira questão está errada. Então eu posso chegar aqui e dizer para ele: 1 não é a resposta, porque 1 menos 1 dá 0, por exemplo. Ok. Questão 2, a mesma coisa. 2 não é a resposta, porque 2 menos 1 dá 1. E assim por diante, você vai colocando as suas observações sobre aquelas respostas, se quiser, obviamente. A resposta correta, você também pode botar aqui um parabéns, você acertou, enfim. Então está aí. Aí aqui embaixo a gente tem algumas opções. Eu posso atribuir alguma pontuação, em que ele vai calcular para mim automaticamente os acertos e os erros. Se porventura a minha questão tem mais de uma alternativa correta, tem mais de uma sentença correta, eu tenho que habilitar aqui embaixo essa opção várias respostas. Vejam que se eu deixar ela desabilitada, quando eu clicar aqui ao lado, ele vai mudar a resposta correta de 4 para 5. Ele só aceita uma resposta correta. Já se eu clicar em habilitar várias respostas, eu posso dizer para ele que essa questão tem mais de uma resposta correta. Como não é o caso, eu vou desabilitar e dizer que a resposta correta é o 4. Está aí. Posso também dizer se a questão é ou não obrigatória, se o aluno vai ter que responder aquela questão. Só um detalhe, se a gente marca isso aqui, obviamente é obrigatório, o aluno vai ter que responder. Ou seja, pense muito bem se vai habilitar ou não, porque obrigar o aluno a responder significa dizer que mesmo que ele não saiba, ele vai ter que chutar, né? E pode ser de repente que você não queira isso. Uma outra opção que a gente pode usar também aqui, ao invés de dar essas respostas bem simples, é pegar um linkzinho de um vídeo lá do YouTube que fala sobre aquela parte do assunto e colocar esse link e pedir para que ele assista aquele vídeo para tirar a dúvida dele sobre aquela questão. Aí fica a critério seu, a critério do professor, achar a melhor forma de trabalhar essas observações, tudo certo? Bom, fiz a primeira questão. Aí eu quero agora ir para a segunda. Perdão. No caso dos professores da área de exatas, né? Essa equação ficou um pouco feia. Então eu posso fazer uma pequena mudança. Colocar aqui qual a raiz da equação abaixo. E venho aqui nesses 3 pontinhos e tem a opção aqui, ó, matemática. Quando eu clico aqui, ele vai abrir aqui embaixo uma guia para que eu possa formar a minha equação. Tá aí. Aqui eu tenho algumas opções, operadores, enfim. Você vê aí como é que fica melhor, mas vamos colocar a nossa equação só para a gente ver uma coisa. A equação seria x menos 1 igual a 3, correto? Dei OK. Aqui, quando eu digito a minha equação, configurando ela como sendo a opção de matemática, veja que ele já coloca aqui para a gente algumas opções, indicando a resposta correta. Então, se você não quisesse dar o trabalho de digitar alternativas, é só você clicar aqui em adicionar todos, e ele vai pegar essas 4 opções aqui e vai acrescentar como possíveis respostas para que o aluno veja lá na hora dele assinalar a alternativa que ele acha que é a correta. Tudo certo? Bom, vamos então, fizemos a configuração da primeira questão, aí eu preciso fazer as próximas, né? Então é só clicar aqui, adicionar novo, aí eu vou escolher a opção texto, por exemplo. Cliquei em texto, colocar a pergunta, qual o menor número inteiro que satisfaz a inequação x menos 1 maior que 2. Aí aqui novamente, se eu quisesse, né, eu poderia ter colocado, definido já como sendo matemática, fazer a mudança aqui em cima. Qual o número que satisfaz a inequação abaixo? Aí aqui eu colocaria a inequação x menos 1 maior que 2. Ok. Como o aluno eu optei pela opção de texto, né, o aluno agora vai ter que clicar aqui para fazer a digitação da resposta dele. Por isso que ele não me sugeriu as alternativas. Eu fiz a configuração como questão texto, resposta
texto e não de múltipla escolha. De novo, aqui eu vou dizer se eu quero a resposta longa, para que ele possa ter mais opções de digitar caracteres, se a questão vai ser obrigatória ou não, e assim por diante. O processo é esse, nada mais do que isso. Depois que você fizer o seu formulário, seu questionário, você pode clicar aqui em visualização e ter uma ideia como é que ele vai ficar. Tá aí, ele dá a opção de você visualizar como vai ser no computador, como vai ser no celular. Só você clicar e ele vai estar mostrando para você aí direitinho como é que ficaria essa visualização. Só para você matar a curiosidade se for o caso. Aí lá no começo eu falei que a gente tinha a opção de especificar o prazo para se iniciar o formulário e se terminar. Então eu venho aqui, clico nesses 3 pontinhos, configurações, e aqui embaixo vejam que está marcado pessoas da minha organização, ou seja, os alunos lá da minha escola. Se você quiser deixar uma coisa mais aberta para que várias pessoas, inclusive que não sejam da sua instituição, tenham acesso, é só clicar essa opção aqui em cima, qualquer pessoa com o link pode responder. No meu caso, como eu estou trabalhando dentro da minha instituição, eu deixo sempre marcada essa opção e peço para que ele registre o nome do aluno. Porque quando o aluno enviar o formulário para mim, eu vou saber quem foi que me deu aquelas determinadas respostas. Então está marcado, registra nome e uma resposta por pessoa. Por que isso aqui? Também fica a seu critério. Uma resposta por pessoa significa dizer que o aluno só vai ter direito a responder uma única vez. Enviou o formulário, ele não tem mais acesso. Se você desabilitar, ele vai poder enviar essa resposta quantas vezes ele achar que deve ser. Certo? Bom, e aqui embaixo vejam que a gente tem a opção data de início e data de término. Quando eu clico em data de início, ele vai me perguntar quando é que vai começar, em que dia e em que hora o formulário será aberto. Da mesma forma, em data de término, quando é que o formulário vai se encerrar, em que dia e em que horário ou até que horário meu aluno vai poder enviar isso para mim. E aqui embaixo eu posso colocar, assinalar ou marcar essa opção, ordenar perguntas aleatoriamente. Por quê? Cada aluno, quando acessar, vai ter essas questões exibidas em ordem diferente um do outro. Até para evitar que eles fiquem passando respostas de um para o outro, ao invés de cada um responder o seu. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar aqui que também pode ajudar, né? Você também pode. Lá a gente marcou para ele alternar a ordem das questões, mas você também pode colocar aqui para que ele, perdão, aqui em cima, ali não é múltipla escolha. Você pode aqui pedir para que ele alterne também a ordem das alternativas. Então, o aluno quando acessar, o aluno a questão 1 vai ter letras A, B, C, D e E, digamos assim. Mas quando o aluno 2 acessar o aluno B, a questão 1 dele já vai ser, por exemplo, aquela questão texto. Tá? Então ele vai estar alterando aí a ordem das perguntas e também, ao clicar aqui, a ordem das respostas. Certo? Bom, o formulário está pronto, você fez a visualização. Como é que você vai compartilhar isso com o seu aluno? Está aqui a opção, é só clicar em compartilhar. Ele vai gerar aqui esse link. Você copia o link e envia para o seu aluno. Se você está usando o Teams, você entra lá na equipe daquela turma e cola esse link. Se você está usando alguma outra ferramenta, você acessa lá, cola o link do mesmo jeito. Seu aluno vai acessar, vai responder e aí vem a parte interessante. Vamos voltar aqui para a tela inicial e excluir esse formulário aqui só para não estar ocupando meu espaço. Bom, vejam que aqui, como eu falei, eu tenho o meu formulário já está expirado, o prazo dele já se encerrou e eu tive 14 respostas. Então vamos abrir esse formulário para a gente ver. Quando eu clico aqui em respostas, ele vai me dar uma análise completa do meu questionário. Quantas respostas eu tive, o tempo médio para se concluir, alguns demoram mais tempo, porque responde uma, sai, depois volta para responder outra e assim por diante. E aqui abaixo ele me dá uma análise. A resposta correta, apenas 4 alunos acertaram, 8 alunos marcaram essa alternativa e está aqui detalhadamente a análise de como está o desempenho dos meus alunos naquele questionário, o que permite que eu faça uma avaliação do que eles estão tendo mais dificuldade. Aqui eu tenho o percentual de alunos que acertaram cada questão, 29% acertaram a primeira, 7% acertaram a segunda,
Ou seja, o que aconteceu comigo nisso aí? Na aula seguinte eu não continuei meu assunto. Eu voltei, preferi dar uma pausa no conteúdo e dar uma revisada sobre o assunto para que eles dessem uma reforçada nos estudos, porque esses índices aqui realmente foram muito baixos. Além disso, eu também tenho a possibilidade de abrir essas informações no Excel para ter uma análise mais detalhada. Vamos salvar aqui. Bom, arquivo aberto está aqui. Ó. Ele vai listar para você, aluno por aluno, aqueles que acessaram, quando eles iniciaram, quando eles terminaram. Nessas duas colunas aqui, ele vai mostrar o e-mail de acesso do aluno, a conta de acesso dele, o nome do aluno. Obviamente eu apaguei para preservar os meus meninos. Mas aí você vai ter a possibilidade de fazer uma análise, ó, questão por questão, aluno por aluno, está tudo aqui. Eu particularmente acho mais prático você fazer a revisão das respostas individuais utilizando essa ferramenta aqui, ó, revisar respostas. Quando você clica aqui, ele vai mostrar para você, tá vendo essa setinha aqui? Quando você clica nessa seta, ele vai listar os alunos que responderam. Eu não vou clicar para preservar os meus alunos novamente, mas aqui ele vai te dar, por exemplo, para esse aluno fulano de tal, ele vai mostrar aqui as respostas que ele deu. Ele me disse, por exemplo, que a resposta correta seria 4, na verdade era 11. Então eu posso vir aqui individualmente, questão por questão, aluno por aluno, e deixar um comentário para ele. Fulano de tal, revise aí a questão do grau do polinômio. Ou posso botar também aqui um linkzinho, como eu já disse, para você, o aluno ser direcionado lá no YouTube, dar uma assistida, enfim. Você vai fazer aqui aquele comentário que você julgar necessário. E vai poder analisar questão por questão, aluno por aluno. Terminou esse aluno, você revisou as respostas dele, você vai lá em cima, clica na setinha, clica no próximo nome, ele vai listar as respostas do próximo aluno e assim você vai, aluno por aluno, fazendo essa sua correção individualizada, digamos assim. Bom, outra coisa que você pode, para incrementar, para deixar o seu formulário mais bonitinho, né, você pode clicar aqui em tema. O nosso formulário lá não estava, eu não tinha carregado isso aqui. Tem alguns modelos só para ele preencher essa tela aqui de fundo, deixar mais bonitinho, já que ela vai estar branca. Aí você pode, se quiser, incrementar, ver aí um que lhe agrade mais. Vamos ver aqui, ver que ele vai mudar essa imagem. E essas bordas vão ficar diferentes. Né? O que vai interessar realmente é o conteúdo do questionário para mim, não é esse fundo não, mas tem gente que dá muito valor à questão visual, então é só uma possibilidade a mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida postem aí nos comentários, eu vou estar tentando responder o mais rápido possível. Vou ficando por aqui, beleza? Valeu!